Uma pergunta que os meus alunos sempre fazem quando eu dou um curso de impulsionamento é: por que os valores que eu pago pelo resultado sempre aumentam ao longo dos dias? Eu sempre respondo para os alunos que é necessário esperar no mínimo uns 3 dias para analisar o resultado dessas campanhas. Geralmente eu uso a lógica da macieira para explicar essa questão para os meus alunos, mas como eu só tenho um pé de limão aqui, então é o que tem para hoje, e em tempos de coronavírus vitamina C cai melhor, é o pé de limão que eu vou usar. Isso que eu vou explicar agora, dentro da plataforma do Facebook, chama fase de aprendizagem. Mas aqui então, vamos no pé de limão. Imagine que todo esse limoeiro seja a sua segmentação de público lá do seu anúncio. E cada um desses limões é uma pessoa dentro dessa segmentação, tudo bem? Quando você faz uma campanha de anúncio, seleciona uma segmentação e faz um anúncio para aquela segmentação, o Facebook precisa começar a entregar os seus anúncios a partir de algum lugar, correto? Então ele sempre começa a partir dos públicos em que o algoritmo dele entende que tem alguma coisa a ver com a sua estratégia de anúncios. Ou são pessoas que estão mais propensas a executar a ação que você colocou lá. Por exemplo, se você colocou que quer clique no link, ele vai procurar pessoas dentro dessa segmentação que estão mais propensas a fazer clique no link. Se você pediu para ter muito engajamento, envolvimento com aquela publicação, o Facebook vai procurar pessoas que têm mais propensão a curtir, comentar, compartilhar. Então, essa é a lógica. Além disso, ele também cruza algumas outras informações, tipo, será que essa pessoa já teve algum engajamento com o conteúdo meu? Essa pessoa faz parte de alguma conexão com o meu perfil, com a minha página? Então, esse algoritmo determina quais são as primeiras pessoas dessa segmentação que vão receber o seu anúncio. Essas pessoas é como se fossem esses limões aqui, que estão mais embaixo e mais fácil de pegar. Porque essas pessoas já têm alguma relação com aquele seu conteúdo ou com alguma coisa que você já publicou. Ou seja, o esforço que o Facebook vai fazer para conseguir uma conversão dessas pessoas é muito pouco, porque ele vai ter que exibir poucas vezes o seu anúncio para conseguir algum resultado dessas pessoas. Mas a partir de algum momento, o Facebook começa a ter que escalar os seus anúncios. Isso quer dizer, tem que começar a apresentar mais resultados. E aí, é como se ele já tivesse atingido toda essa primeira parte aqui e que estava mais propensa para ser um resultado do seu anúncio, e agora ele tem, para escalar e te dar mais resultados, que atingir a segunda camada de pessoas. Uma camada de pessoas que não está tão propensa assim a dar algum resultado para você. Então, para atingir mais pessoas, ele tem que começar a exibir mais vezes os seus anúncios, para que cada uma dessas pessoas que estão aqui mais no alto consiga dar uma conversão para a sua campanha. Isso quer dizer que o seu dinheiro vai ser mais utilizado nesse esforço do Facebook de encontrar pessoas que estejam propensas a fazer alguma conversão. Depois de um tempo escalando os seus anúncios para essa etapa aqui do limoeiro, ele tem que partir para um outro pedaço desse público. E aí ele começa a exibir mais e mais vezes o seu anúncio para conseguir uma conversão. Vai chegar uma hora em que o Facebook precisa procurar mais pessoas para te dar algum resultado nessa campanha. Isso quer dizer que ele vai exibir mais e mais vezes o seu anúncio até conseguir um resultado. Aqui no nosso exemplo do pé de limão, eu tive que pegar uma escada para te mostrar o esforço que eu vou ter em alcançar essas pessoas lá de cima. Ou esses limões. Não, tira esse limão. Eu nem consigo alcançar. Depois que os limões da faixa intermediária já foram atingidos, o Facebook começa a exibir mais e mais seu anúncio para que sejam agora atingidos os limões da outra faixa de público, ou seja, aqueles que ainda não tiveram nenhuma relação com o seu anúncio e que apresentam mais dificuldade para dar algum resultado. Então você vai reparar que os primeiros dias e primeiras horas de campanha, seu resultado é muito barato e é irreal, porque você não tem esse público mais embaixo para sempre. A sua segmentação é muito maior do que eles. Então, depois de alguns dias, depois de uns 3 dias mais ou menos, ele vai pegar essa faixa intermediária, que ainda é legal, porque ele sabe mais ou menos dentro do intermediário quem são aqueles que estão dando mais resultados, mas depois de um tempo, ele começa a tentar atingir essas pessoas que não querem, de fato, fazer alguma conversão com o seu anúncio. E isso deixa ele muito mais caro. O problema de ter o anúncio caro é que a gente não tem verba infinita. Mas então como a gente faz para evitar pagar caro sempre que eu coloco uma campanha no ar? Eu vou descer dessa escada para falar isso melhor. Ai.
O segredo é não deixar uma campanha à deriva, sem você olhar e fazer as correções necessárias, o que a gente chama de otimização de campanhas de anúncio. Ou seja, depois de um tempo rodando, uma semana, 10 dias, você tem que voltar lá, ver o que está dando certo, o que não está, comparar os valores ao longo dos dias e fazer mudanças. Por exemplo, você pode refinar o seu público, você pode criar uma nova peça de anúncio, uma nova chamada, e aí você começa a fazer testes AB daquilo que vai te trazer resultados mais baratos.